Evandro, onde eu posso encontrar um forno de fusing? Essa, sem sombra de dúvidas, é uma preocupação, se não a maior preocupação de quem está querendo iniciar na vidrofusão, a respeito não somente de onde encontrar a ferramenta forno de fusão, mas também sobre qual que é a melhor ferramenta para aquilo que pretende criar. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e quando a gente fala em forno de fusão ou forno de alta temperatura, eu falo forno de fusão porque trazendo o forno de alta temperatura para o universo do trabalho com vidro, utilizando essa técnica, a gente automaticamente chama de forno de fusão. Então, quando se fala nessa ferramenta, ou melhor, quando se fala em adquirir uma ferramenta como essa, inevitavelmente vem uma coisa na cabeça. E o preço? Qual que é o melhor forno para aquilo que eu pretendo criar? Então, para que você entenda perfeitamente o que eu estou querendo dizer aqui a respeito de melhor ferramenta para o melhor trabalho, eu vou dar uma leve contextualizada para que tanto você que já conhece a ferramenta quanto os iniciantes ainda nessa área entendam perfeitamente qual que de fato é o melhor forno para alta temperatura para o seu trabalho. E essa é uma dúvida que eu vi hoje pela manhã, foi a Maria que mandou aqui no canal a respeito do forno. E eu tenho certeza que essa dúvida dela também pode ser a dúvida de muitas e muitas outras pessoas que também cogitam a ideia de iniciar nessa área. Mas antes de continuar, eu quero pedir que caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreve aí, deixe seu like também. Isso faz o YouTube entender que o conteúdo que a gente está disponibilizando aqui é relevante para mais pessoas e dessa forma ele envia o nosso conteúdo para mais pessoas, fazendo com que elas tenham o conhecimento necessário para recolher a garrafa de vidro e transformá-la em fonte de renda. Deixando seu like e se inscrevendo no canal, você ajuda a gente bastante. O que seria o forno de fusão? Como eu falei anteriormente, o forno de fusão é um forno para alta temperatura. Trazendo aqui para o universo da vidrofusão, é um forno capaz de chegar em temperaturas próximas a 900 graus e se manter nessa temperatura por um certo tempo, dependendo da peça que você vai criar. Mas esse forno, ele tem que chegar na temperatura e pelo menos se manter nessa temperatura por um determinado tempo. Na vidrofusão, no trabalho com vidro, a gente não precisa necessariamente trabalhar em 900 graus. Basicamente, entre 780 e 820 graus, já é temperatura mais do que o suficiente para que você possa criar uma infinidade de peças. Isso independente do modelo que você pretenda criar. Então, novamente, forno de alta temperatura, trazendo aqui para o universo da vidrofusão, a gente chama de forno de fusing. E existem vários, inúmeros modelos, se não centenas de modelos de forno diferenciados no mercado. Isso pode fazer com que muitas pessoas, principalmente quem está querendo iniciar, sintam-se meio confusos sobre qual que é a melhor ferramenta para o trabalho que pretende realizar. Dessa forma, quando comparam os modelos de forno e talvez encontram um muito barato, se porventura acabar adquirindo sem antes fazer uma pesquisa sobre as qualidades, como que é de fato o funcionamento daquele forno, pode acabar se dando mal no final. Porque, por exemplo, vamos supor aqui que eu quero criar uma peça mais vertical. Eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo que eu acredito que é mais fácil de entender. Vamos supor que eu quero criar uma peça mais vertical. O que seria peça vertical? É uma peça onde o maior comprimento dela está na vertical, fica na vertical. Como essa daí, por exemplo. Você percebe que essa daqui é uma peça mais vertical, ou seja, o maior comprimento dela está sim na vertical. Então é claro que não é qualquer tipo de forno que vai te dar a possibilidade de criar uma peça como essa. Para que você possa criar uma peça semelhante a essa, o forno tem que ter um espaçamento vertical. Ou seja, ele tem que ter profundidade. Dessa forma, você, claro, tendo todo o conhecimento necessário para a criação dessa peça, você consegue, utilizando esse forno, criar essa peça mais vertical. Existem outros modelos de forno que ele não tem profundidade, porém, ele tem largura, ele tem espaçamento horizontal. E nele você consegue criar peças mais horizontais, que, assim como peças verticais, são peças onde o maior comprimento dela
está na horizontal. Dessa forma, vamos supor aqui que eu tenho um forno que ele tem profundidade e eu quero criar uma peça mais horizontal. Eu posso criar nesse forno com profundidade? Posso. Tranquilamente você consegue criar uma peça horizontal em um forno com espaçamento mais vertical. Porém, você concorda comigo que se você pretende isso no seu planejamento de trabalho, ou seja, aquele planejamento que você deve fazer antes mesmo de adquirir um forno, você concorda que se eu adquiro um forno onde o espaçamento dele é mais vertical, o maior comprimento dele está na vertical, para mim criar somente peças mais horizontais, se eu crio uma única peça de cada vez, você concorda que tem muito espaço dentro do forno sobrando? Espaço que eu poderia estar utilizando para a criação de outras coisas? E é por isso que nesse forno com espaçamento vertical, a gente pode sim utilizar a técnica de gavetas, que é adicionar várias camadas, onde nessas camadas você consegue criar várias peças também. Dessa forma você aproveita com muito mais eficácia esse espaçamento interno do forno. Então assim, esse ponto aqui eu quis dar essa contextualizada para que você entenda, ou pelo menos já começa a ter uma ideia de que antes de você adquirir qualquer forno, você tem que ter clareza sobre o que você pretende produzir com aquele forno. Por exemplo, se eu pretendo produzir, deixa eu ver aqui outro tipo de peça. Se eu pretendo produzir pastilha para construção civil, e aqui eu vou me limitar somente na criação das pastilhas, ou seja, eu não vou criar outras peças, eu tenho que entender que o melhor forno para mim poder produzir esse tipo de pastilha é um forno onde existem resistências nas laterais dele, ou seja, a fonte de calor também vem das laterais. E por que isso, Evandro? Porque supondo aqui que eu quero trabalhar com produção, eu posso em um forno como esse, como as resistências estão aqui nas laterais, a fonte de calor está vindo daqui e não somente de cima, às vezes de cima também, mas não somente de cima, a fonte de calor vindo daqui, eu posso colocar uma certa quantidade de pastilhas aqui embaixo, crio uma gaveta, um andar, digamos assim, coloco outra camada de pastilha, crio outro andar, outra camada, outro andar, outra camada. Dessa forma eu aproveito praticamente todo o espaço interno do forno. Isso com resistência nas laterais. Com resistência no topo, dá para fazer esses andares? Olha, até dá, mas não é indicado e o resultado final não é, ele varia de acordo com cada andar que você cria. Porque, por exemplo, vamos supor que o forno tem resistência aqui em cima e eu criei vários andares. Concorda que, como a fonte de calor está só aqui, é claro que a temperatura tende a ir mudando conforme os andares vão descendo. Isso eu acredito que é uma questão um pouco mais técnica, mas só para que você entenda que não é qualquer forno que você deve comprar. Você tem que sim fazer um planejamento anterior à aquisição do seu forno. Então eu te pergunto, o que você pretende realmente fazer? Você quer criar peças grandes no formato horizontal? Você tem que passar essas informações para a pessoa ou empresa pela qual você está negociando, está tentando comprar um forno. Você quer criar peças grandes mais verticais? Também deve passar essas informações. É pastilha de vidro, pastilhinha para construção civil? Você também deve passar essas informações. É somente acessórios? Passa essas informações. São peças decorativas? Passa essas informações. Ou seja, você tem que entrar em contato com a empresa, com o fornecedor do forno, já sabendo, já bem ciente sobre qual tipo de trabalho, qual tipo de peça, qual tipo de arte você quer trabalhar na vidrofusão. Porque eu já vi alguns casos de pessoas que estavam um pouco indecisas sobre o que queriam fazer e se realmente sabiam fazer aquilo, entraram em contato com uma determinada empresa e a empresa falou, olha, esse daqui é um forno bom para você, porque ele aí passou as especificações do forno. Eu não vou entrar aqui em questão da especificação porque não vem ao caso. Daí a pessoa adquiriu esse forno e a gente sabe bem que um investimento em uma ferramenta como essa nova não é tão
acessível assim para todo mundo. Então a pessoa adquiriu esse forno, só que quando foi começar a produzir os trabalhos dela, ela percebeu que aquele forno, por mais que entregasse o resultado que ela queria, ele não entregava com tanta eficácia assim quanto um outro modelo de forno poderia entregar. Então, para que você não acabe se frustrando posteriormente com uma ferramenta, com forno de fusão, é importante você realmente entender o que você pretende criar. Entendeu? Entrou em contato com a empresa, existem vários e vários fabricantes nacionais que fabricam esse tipo de ferramenta com qualidade. E eles variam também de tamanho, formato e também finalidade, o objetivo. E dentre essas empresas está a UP Brasil, que é uma empresa especializada em projeção e criação de fornos para alta temperatura. Fornos que podem chegar a temperaturas superiores a 1.200 graus, ou seja, mais até do que você precisa para se trabalhar a vidrofusão. E ela disponibiliza de vários modelos, como por exemplo o forno mufla, que é esse modelinho um pouco mais compacto. Ele chega a ter o tamanho de um micro-ondas, ou seja, cabe em qualquer lugar aí na sua casa, e com ele você consegue adicionar a técnica de gavetas que eu mencionei anteriormente aqui. Ah, Evandro, mas esse forno é muito pequeno, eu queria o maior. Não tem problema, existem outros modelos também, como esse daqui, que você consegue criar peças maiores, seja peças na horizontal, como eu mencionei anteriormente, ou peças mais verticalizadas. E com ele também você consegue utilizar a técnica de gavetas, porque como você pode ver, as resistências dele, a fonte de calor se encontra nas laterais. Ou seja, a temperatura não vai ser alterada conforme os andares descem ou sobe. E se mesmo assim você pretende aumentar um pouco a produção ou criar peças mais verticalizadas, a UP Brasil também disponibiliza desse modelo aqui com porta frontal. E olha só a quantidade de espaço interno que tem esse forno. Obviamente, aqui você também consegue adicionar gavetas. Então, supondo aqui que você quer criar peças mais horizontais, nesse forno você pode criar ela em escala, desde que você adicione mais andares. Se você pretende criar peças verticais, nesse forno você consegue, porque o espaçamento vertical dele é bem interessante também. Você quer trabalhar com criação de pastilhas para construção civil? Nesse forno você consegue também criar uma quantidade muito grande simplesmente adicionando mais andares nele. Porque como a fonte de calor está localizada nas laterais, a temperatura não vai ser alterada de forma alguma conforme os andares sobem ou descem. Eu vou deixar o contato da UP Brasil aqui na descrição. Um outro ponto que você deve quase que por obrigação levar em consideração antes mesmo de adquirir qualquer forno de alta temperatura é, primeiro, fazer uma pesquisa a respeito daquela empresa ou pessoa pela qual você vai estar adquirindo aquela ferramenta. Pesquise também por pessoas que já adquiriram ferramentas desses fabricantes e veja qual que é a opinião delas a respeito daquele produto, daquele forno. Porque com isso você vai ter uma base de comparação se realmente você vai estar fazendo um bom ou um negócio ruim com aquela empresa ou fabricante. Faça também uma pesquisa de valores, porque como existem vários fabricantes, alguns deles optam por trazer para o seu produto materiais de melhor qualidade e, por consequência, isso acaba tornando aquele forno um pouquinho mais caro do que outras empresas que optam por criar a mesma ferramenta com materiais mais baratos. Então faça também essa pesquisa de qual que é a qualidade do material que foi produzido aquele forno, porque isso pode sim ser um diferencial na hora da produção do seu trabalho e também na vida útil da sua ferramenta, porque afinal de contas a gente não quer investir um valor consideravelmente alto em uma ferramenta para daqui 2, 3 anos no máximo a ferramenta se desfazer. E peça também a garantia. Qual que é a garantia que eles dão daquele forno e qual que é o suporte que eles dão após você fazer a compra daquela ferramenta. Isso tudo vai ser importante para que você faça uma aquisição de uma ferramenta de forma mais segura e assertiva. Então aqui, ó, resumindo, tenha em mãos qual que é o seu objetivo com a aquisição daquela ferramenta, ou seja, o que você pretende produzir com ela. Pergunte para o fornecedor ou para a empresa qual que é o melhor modelo que vai te dar
esse resultado aqui que você planeja e faça uma pesquisa de valores para você ver, fazer aí um comparativo no mercado. E também peça para cada uma das empresas te explicar qual que é a configuração técnica dele, incluindo também se os materiais são de boa ou má qualidade, e peça uma garantia. Pergunte sobre a garantia e suporte. Com isso tudo, pessoal, eu tenho certeza que se você fizer isso tudo aqui na sequência que eu te falei, sua compra vai ser muito mais assertiva. Porque, afinal de contas, vai parecer meio doido isso aqui que eu vou falar. É a ferramenta que deve se adaptar ao seu trabalho e não o contrário. Muitas pessoas já têm um planejamento sobre aquilo que quer fazer e acabam adquirindo uma ferramenta barata, de certa forma com uma qualidade duvidosa, e elas quem acabam se adaptando àquela ferramenta. Mas não deve ser dessa forma. É a ferramenta quem deve se adaptar ao trabalho. Afinal de contas, se você pensa em gerar renda nessa área, nada mais justo do que você adquirir uma ferramenta que vai te entregar o resultado com maior qualidade e talvez até com maior velocidade. E se você gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui para você, deixe seu like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e eu vou deixar o contato da UP Brasil aqui na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!